tenho aqui, eu gostaria de ler para vocês e comentar sobre esse texto, né? Que foi publicado, que foi divulgado num Congresso Nacional de Educação. E ele fala sobre o conhecimento que as crianças têm em relação aos problemas ambientais. E uma coisa que tem chamado muito a atenção dos últimos anos é o problema da mortalidade excessiva das abelhas, né? No mundo inteiro. Aqui no Brasil não é diferente. Então, é um tema bastante explorado por aí e a gente tem que entender o que está acontecendo. E esse texto, aqui estão os autores, tá bom? Do texto, do trabalho em si, não só do texto. E aqui tem um resuminho desse texto, tá legal? Eu vou ver se eu consigo aqui, ó. Vamos ver se eu amplio, aproximo um pouco mais. Ali, ampliei um pouquinho mais para ele ficar mais fácil de acompanhar. Bom, depois dele, a gente vai fazer uma consideração importante, que eu gostaria que vocês entendessem a importância disso. Aqui diz o seguinte: as abelhas são de extrema importância para a manutenção da vida no planeta. Todavia, esses insetos estão em um processo acelerado de desaparecimento. Esse processo acaba afetando a prestação de serviços de polinização e indicando uma maior atenção às ações sustentáveis. Uma forma de minimizar esse problema é a educação ambiental no ambiente escolar. O presente trabalho teve como objetivo a sensibilização dos alunos de ensino fundamental com relação à importância biológica das abelhas e sua relação com o homem. Os alunos do 6º ano participaram de 3 etapas. 1. Verificação dos conhecimentos prévios. 2. Aula de campo. E 3. Apresentação de filme e explicação aplicação de questionário final, tá? Aplicação de questionário final. Os resultados mostraram que, inicialmente, a maioria dos sujeitos investigados desconheciam a importância das abelhas, bem como sobre seu desaparecimento. No entanto, as atividades realizadas mostraram um efeito relevante sobre a percepção e conhecimento dos alunos em relação ao tema abordado. Notem bem neste parágrafo, tá? Olha só. Os sujeitos investigados, notem, desconheciam a importância das abelhas, bem como sobre seu desaparecimento. Não só não sabiam por que elas eram e são importantes, como também não tinham conhecimento de que elas estão em processo de desaparecimento, tá? Bom, e por que isso é importante? Aqui tem as palavras-chave e tudo mais. Então, aqui vale uma questão importante. Por que isso está acontecendo? Qual é o fator que está levando esses animais a um desaparecimento? A gente sabe que as abelhas, elas são importantes para carregar os grãos de pólen entre as flores. E aí ela possibilita a polinização, ou seja, o transporte de grãos de pólen de uma flor para outra, fazendo assim a sua fecundação. Ela é um agente polinizador.
Muito bem. Acontece que o uso indiscriminado de pesticidas, ou se você quiser falar agrotóxico, ou se você quiser falar defensivo agrícola, tudo bem. Mas, enfim, são venenos. Então, os pesticidas atingem as abelhas, né? Que é uma população muito importante para a polinização natural das plantas. O uso indiscriminado dessas substâncias tóxicas nas lavouras para matar as pragas, né? Lagartas, você tem gafanhotos, né? E outros animais que atacam as lavouras são combatidos com esses pesticidas. Acontece que a lagarta, o gafanhoto, a lagarta é uma larva de borboleta ou mariposa. E essa larva, ela é um inseto, né? É a larva de um inseto. Assim como o gafanhoto é um inseto e assim como a abelha é também um inseto. Portanto, se o defensivo agrícola, né, ou pesticida, ele faz mal ao gafanhoto, à lagarta, ele também vai fazer mal à abelha. E essas substâncias podem ser levadas pelo vento e atingir, né, as sociedades, as colônias das abelhas, né? Na verdade, não é uma colônia, é uma sociedade que a gente costuma chamar de colmeia, tá bom? E é isso. Isso leva a um desequilíbrio ecológico em todo o ecossistema, porque a relação que as abelhas têm com certas flores é uma relação conhecida como mutualismo. O mutualismo é uma relação de harmonia entre seres de espécies diferentes. Essa relação harmônica, ela é tão intrínseca, ela é tão forte, né, que se você quebrar essa relação, ambos morrem. Ou, se um desses seres vivos desaparece, o outro também desaparece. Portanto, se as abelhas desaparecerem de uma determinada região do planeta, uma determinada planta daquele lugar também desaparece. Se ela desaparecer de um bioma inteiro, várias plantas que dependem dela vão desaparecer. Se elas desaparecerem do mundo, então aí você já sabe o que acontece, porque essas plantas dependem dela para sobreviver. Isso chama-se mutualismo, tá?